Oi, eu sou o Matheus Marcolini e seja muito bem-vindo ao Resumo News, o podcast de notícias do Resumo ETEC. Nesse podcast eu comento as notícias mais legais de passar para vocês no dia de hoje. Hoje, dia 4 de junho de 2020. Vamos lá. A primeira notícia é do G1. Senado aprova projeto que obriga o uso de máscara em todos os locais públicos do país. Bom, vamos lá, vamos começar o dia de hoje, dia 4 de junho. Lembrando que hoje o dia foi meio paradinho, né? Então não teve muitas notícias interessantes. Eu peguei até uma notícia de ontem para dar uma requentada, mas vamos lá. O Senado aprovou nessa quinta-feira, dia 4, o projeto que obriga o uso de máscara em todo local público e privado acessível ao público no Brasil. O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, mas como foi alterado pelos senadores, ele vai ter que ser reanalisado pelos deputados. Então, basicamente assim que funciona aqui no Brasil nessa questão legislativa. A Câmara manda um projeto pro Senado, aprovou na Câmara, vai pro Senado. O Senado, ele pode aprovar, ele pode fazer alguma mudança e aprovar, ou ele pode vetar. Aí o Senado, no caso, ele resolveu fazer uma mudança. Então, como mudou, tem que voltar pra Câmara aprovar de novo. Diversos locais têm adotado o uso obrigatório de máscara, porém não tem uma lei nacional sobre isso. O uso é recomendado apenas, né, pelas autoridades de saúde para evitar a disseminação da Covid-19, o novo coronavírus. No Distrito Federal, por exemplo, já está em vigor uma norma que prevê o uso obrigatório de máscaras em estados públicos e se você descumpre, você tem que pagar uma multa de R$2.000. O projeto que está no Senado é o seguinte: de acordo com o texto, a população terá de usar o objeto em alguns espaços. Quais são eles? Veículos de motorista de aplicativo, Uber, né? Ou táxi, ônibus, aviões, navios fretados, estabelecimentos comerciais e industriais, prisões, estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas, ou então a Fundação Casa, por exemplo, ou qualquer lugar fechado que haja uma reunião de pessoas. Sobre multa. Quem descumprir a regra pelo projeto terá que pagar a multa. O valor será definido por cada estado. A multa poderá ficar mais cara se o cidadão for reincidente, né? E o dinheiro arrecadado com as punições irá para os serviços de saúde. Quem não vai ser cobrado em caso de descumprimento, né? A multa não será cobrada de quem? População vulnerável economicamente, moradores de rua, moradores de favela, autistas, porque os autistas eles têm essa dificuldade com coisas na cara. Enfim, eu não sou especialista, eu li alguma coisa, mas enfim, se você quiser saber mais sobre a relação dos autistas com máscaras em relação ao coronavírus, você pode pesquisar, tem muito material interessante. Pessoas com deficiência intelectual ou sensorial e crianças com menos de 3 anos. E, segundo o projeto, o poder público precisará fornecer as máscaras de proteção à população mais pobre e, por exemplo, os beneficiários do auxílio emergencial. Então, na minha humilde opinião, uma grande notícia tem que obrigar a máscara e, sabendo que o poder público será obrigado a fornecer para pessoas em situação de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, é difícil de falar enfim, é muito bom. A gente tem que tentar frear, tentar diminuir ao máximo a disseminação desse vírus e para quem necessariamente tem que ficar em casa, tem que usar máscara. Se você estiver fora de casa, use sua máscara. A próxima notícia também é do G1. Papa Francisco sobre a morte de George Floyd. Abre aspas. Não se pode fechar os olhos para o racismo. Fecha aspas. Bom, vamos lá. Essa notícia é de ontem, é do finalzinho do dia de ontem. Eu vou dar uma requentada porque eu não achei nenhuma notícia mais interessante do que essa e a próxima pra falar pra vocês hoje, então vai ser essa. Na audiência de ontem, o Papa Francisco, o pontífice máximo da Igreja Católica Apostólica Romana, se pronunciou sobre a morte do George Floyd. Ele disse que foi uma morte trágica e, abrindo aspas pra ele, acompanho com grande preocupação a dolorosa desordem social nos últimos dias. Ninguém pode fechar os olhos ao racismo ou à exclusão, nem deixar de defender a sacralidade de toda a vida humana. Entretanto, o Papa Francisco, ele também adotou uma posição meio apaziguadora, né? Ao mesmo tempo, ele condenou o tumulto que rolou nas ruas, tanto dos Estados Unidos quanto de outros países. Abrindo aspas para ele de novo, temos que reconhecer que a violência nas noites recentes é autodestrutiva. Nada se ganha com a violência e muito se perde. Lembrando que o Papa anunciou
que ele vai rezar pelo George Floyd e por todos os outros que perderam a vida pelo pecado do racismo. Ele utilizou essas palavras. Pecado do racismo. Em Genebra, na Suíça, a comissária de direitos humanos da ONU fez um apelo. O nome dela é Michelle Bachelet e ela disse que os líderes precisam refletir sobre o que está motivando os protestos para combater de fato as desigualdades. Então aí o Papa Francisco, que já é tratado por algumas pessoas como Papa comunista, sensacional, né? O Papa comunista. Então, o nosso querido Papa comunista, que é argentino, né? Ele sabe. Aliás, recomendação aqui pra você que gosta de filmes, né? O Dois Papas, que é exclusivo da Netflix, né? Original Netflix, ele é muito bom e ele fala sobre a relação do Papa Francisco com o Papa Bento XVI, se eu não estiver enganado. Porque às vezes eu confundo o nome de Papa, infelizmente, enfim. Mas é muito bom e eu recomendo a você, se você não assistiu, é legal. E você descobre um pouco mais sobre o Papa Francisco, como por exemplo, o gosto dele por futebol. Ele é um grande torcedor do San Lorenzo da Argentina. Bom, é isso. A próxima notícia da revista Veja. Weintraub deve pedir demissão do Ministério da Educação. Bom, essa notícia ela é de ontem, mas como ela foi alterada hoje de manhã, então eu vou considerar como sendo de hoje e eu vou passar para você que está escutando. Essa notícia, na verdade, é mais uma informação passada pelo Robson Bonin. Ele diz nessa matéria, né, que o ministro da Educação está abatido pelos ataques que vem sofrendo dentro e fora do governo e teria decidido, né, no caso, pedir demissão do ministério. E nesse momento o Bolsonaro não foi contra, né, ele não foi refutado a essa questão de pedir demissão. O Weintraub nesse momento estaria com vontade de pedir demissão, ele teria contatado o Jair Bolsonaro quanto a isso, e o Jair Bolsonaro não teria ido contra. E recentemente, um dos que criticaram o chefe da educação, o ministro da Educação, foi o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, o presidente do Senado. Ele conversou com o Bolsonaro, ele disse que as declarações do ministro Abraham Weintraub contra o STF e sobre a Noite dos Cristais provocaram revolta na comunidade judaica, por exemplo, que é muito aliada do Jair Bolsonaro, e teriam degradado a capacidade de interlocução política do ministro com o parlamento. As fontes ouvidas pelo Radar dizem que a saída deve se dar até o fim de semana. Porém, se tratando do governo Bolsonaro, tudo é sempre imprevisível. Então a gente torce para que o Abraham Weintraub peça demissão e vá preso, porque é isso que a gente quer pro Abraham Weintraub. É isso aí, é tudo que a gente deseja, tudo do ruim do pior, porque é isso que ele tá dando pra gente. Então é aquele negócio da lei do retorno. Bom, pra finalizar o episódio de hoje não tem rapidinha, porque, enfim, não tem tantas notícias que eu achei legal de passar. Só pra não passar batido, pra você que tá escutando não pensar, putz, ele tá passando por cima da notícia do dia, né, que foi da morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva, de 5 anos. Eu não vou comentar sobre a notícia, porque eu acho que, primeiramente, em primeiro caso, esse programa aqui é um lugar onde eu posso falar. É a minha liberdade de expressão, né? E eu não gosto de comentar esse tipo de assunto. Então, como não é a minha obrigação nesse sentido, eu vou me abster. Mas fica aí, esse programa então é em homenagem, em luto ao Miguel Otávio Santana da Silva e pedindo justiça. Pedindo justiça contra a mulher, a patroa da mãe do menino, que é a responsável, né, pela morte dele, enfim. Bom, então é isso, muito obrigado a você que acompanhou o episódio até aqui. Se você gostou, manda pro seu amigo, manda pra quem você quiser, porque o boca a boca é fundamental pra gente. Se você não quer perder os próximos episódios, não esquece de assinar o feed aqui do Resumo News. Se você estiver escutando em algum agregador de podcast, se você estiver escutando no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho e também não esquece de seguir o feed do nosso outro podcast da família Resumo Etec de Podcasts, o República dos Bananas, que tem episódio sobre racismo, tá sendo necessário, eu recomendo que você acompanhe. É isso, siga a gente nas redes sociais, eu vou ficando por aqui. Tchau!